Professor Mário Jorge, estamos muito felizes com a sua presença para conversar com a gente hoje. A felicidade é minha. Dentro desse projeto que a gente está tentando resgatar aí toda essa trajetória do curso de turismo. Vou dizer que é um momento muito especial para mim, principalmente como aluna, de poder estar aqui conversando com você. Um prazer imenso ter você aqui, que foi minha ex-aluna e tudo, de datas um pouco mais antigas aí, e que agora já está aí na proa do curso de turismo, levando com muita prontidão, levando com muito trabalho, né, e com muito idealismo também, que eu vejo você uma idealista também, né, em virtude das circunstâncias por que passa a Universidade de São Paulo. A gente tentar fazer alguma coisa é uma coisa muito difícil, é algo muito difícil, e você está já pegando a unha mesmo, pegando o touro à unha. Eu fico muito feliz com isso. Pode considerar que eu aprendi bastante com você a fazer isso. Idealismo é algo que o professor transmite pra gente. Ah, obrigado. Então o que a gente faz hoje é porque os nossos professores nos mostraram alguns caminhos. E eu queria aproveitar a oportunidade de tê-lo aqui conversando para que a gente pudesse também mostrar alguns caminhos para quem está pensando em se inserir, né, nessa trajetória profissional dentro do turismo, ou mesmo de quem já está participando disso. Certo. Então a nossa conversa vai nessa direção hoje. E eu queria que você começasse contando um pouquinho de qual foi a sua trajetória profissional até chegar na ECA e no curso de turismo. Bom, na verdade, eu sempre gostei de história, sempre, desde o primário, na época se chamava primário, não se chamava primeiro grau, né? Então eu gostava muito de história. Então com isso eu fiz o curso de história, né, na FEFELESH, fiz o curso de história, mas algo que acontecia na época, na FEFELESH, é que não havia um canal para mim, no sentido de fazer uma pós-graduação. Não havia essa possibilidade, porque havia a demografia histórica, que é alguma coisa que não me atraía, e havia a história que, na verdade, era uma espécie de uma síntese histórica, uma filosofia da história, que também não era o tipo de coisa que eu gostaria de estudar. Então eu vim pedir emprego através de um amigo meu, aqui, que ele era meu amigo da história, eu vim pedir emprego. Na época era a funcionária que tratava disso, a Marina Hector, né? E ela falou: tem uma vaga no CRP, mas assim, é uma vaga que ganha minimamente, ganha muito pouco nessa vaga. Eu falei: não, eu topo. E vim para o CRP. No CRP eu fazia serviço burocrático, né? Aqui no CRP eu fazia serviço burocrático, e depois eu fechava a secretaria e era um professor voluntário. Então eu fechava a secretaria e ia dar aula à noite. Então eu dava aula no lugar da professora Miriam Rejovski, que na época era professora de uma matéria chamada Elementos Históricos no Turismo. E com isso, depois eu prestei concurso, e em 1986 prestei concurso e entrei como professor efetivo, já não mais quebrando os galhos, que a USP tem isso de ruim, que eles acabam não contratando quem dá aula, eles acabam contratando só depois de determinado tempo, com concurso, com coisas desse tipo. Na época não, era simplesmente professor voluntário. As pessoas chegavam aqui, faltava professor numa disciplina, tinha que dar aula nessa disciplina. Então, e com isso eu comecei na trajetória de uma ECA muito diferente da ECA de hoje, uma época muito diferente. Porque naquele tempo valia mais a palavra do que papel escrito. Então, o que era combinado entre os professores do curso de turismo era combinado. Entendeu? Então, não havia... O litígio sempre houve aqui, mas era uma família. Na verdade, o curso de turismo, até mesmo não só o curso de turismo, mas o próprio CRP, era uma família. Todo mundo sabia o que o outro pesquisava, todo mundo sabia... Se achava material correspondente ao mestrado da época, das pessoas que faziam mestrado, se colocava no escaninho o material correspondente ao mestrado da pessoa.
Então havia aí uma certa comunhão, uma certa unidade do curso de turismo e também da ECA. Coisa que se perdeu com o tempo, porque na época todo mundo conhecia os professores de RP e PP. Quem era de turismo conhecia os professores de RP e PP. E todos também de RP e PP conheciam os professores de turismo. Mas conheciam assim, de ter amizade. O professor estava falando do professor Ulisses. Então, o professor Ulisses é um grande amigo meu. Então na secretaria conversávamos muito a respeito de todos os assuntos. E ele gostava também de tecnologia, de botânica, ele tinha múltiplos interesses, né? Então a gente conversava muito. E isso marcou uma época na secretaria, onde as pessoas se reuniam na secretaria, conversavam na secretaria, trocavam ideia e era um ambiente muito, muito gostoso, muito gostoso. Então, que diferença do ambiente de hoje, onde todo mundo tem que correr atrás de artigos, de produtividade e que ninguém mais se encontra, né? Então, por exemplo, a sala dos professores hoje é subutilizada. Ninguém está mais lá, porque também ninguém tem mais tempo de estar, verdade seja dita também. Mudou o perfil das pessoas, mas também mudou o que se cobrava antes e o que se cobra hoje, né? Então, é algo sensível também da mudança daquela época para hoje, né? E assim começou a minha carreira, né? E a minha carreira naquela época não havia... Quem quisesse fazer os passeios não eram obrigatórios, eram as visitas técnicas, não eram obrigatórios. Então o que a gente fazia? A gente fazia na base da cara e da coragem. Então nós não tínhamos ônibus, nós não tínhamos infraestrutura nenhuma. Até eu me lembro uma ocasião, na época do professor Marques de Mello, diretor dessa escola, que ele falou assim, vai pedir um ônibus para Mercedes-Benz. E eu fui, né? Eu fui pedir. Eles falaram assim, a gente dá um ônibus, desde que coloque doação da Mercedes-Benz. Eu coloquei isso ao professor e não foi aceito pela Universidade de São Paulo, porque achavam que a parceria com a iniciativa privada era alguma coisa que prejudicava a universidade. Perdemos um ônibus em função disso, na ocasião. Então o que nós tínhamos? Nós tínhamos o ônibus, o chamado Belo Antônio, que é um ônibus que tinha na Faculdade de Filosofia, do curso de Geografia, que na verdade era um caminhãozinho adaptado para ônibus. Então imagine a dureza disso, viajar, né, com esse tipo de transporte, né? Então com isso a gente foi para cidades mineiras, a gente foi para o sul do país, a gente foi para vários lugares com esse mesmo micro-ônibus. E assim, não valia nada para o professor, não valia nada, a visita técnica não valia nada, não contava um crédito, não contava nada. Nós fazíamos porque gostávamos de fazer mesmo. O professor Américo e eu, na época, fazíamos isso. Mas era uma época também que o curso inteiro de turismo cabia numa Kombi. O curso inteiro de turismo cabia numa Kombi. Eu já tive turma de um aluno, que é o Chico, né? Ele era o único aluno. Eu dava aula particular na minha sala para ele. Então imagine. Então pegar todos os anos, ainda sobrava lugar na Kombi. Né? Então é um negócio muito diferente do que é hoje, né? E fizemos muitas viagens, né? Fizemos viagens para Ouro Preto. Na verdade eu fiz 26 viagens, 26 turmas diferentes para Ouro Preto no decorrer de 36 anos de carreira. E só não fiz algumas outras porque tivemos empecilhos, né, para questão de transporte, questão também, os alunos começaram a trabalhar muito cedo, também isso atrapalhou. Foi quando eu estipulei que as viagens teriam que ser na Semana da Pátria, que pelo menos eles não teriam aula aqui, né? E lá em Ouro Preto nós fazíamos assim, eu mostrava a cidade de Ouro Preto para eles, né? Também contava com a ajuda dos meus orientandos de pós-graduação. O Adalgiso, que fez aqui o doutorado, né, o Adalgiso, o Camilo, que chegou a ter aula aqui de lazer, de sociologia do lazer. Então, eu tinha um suporte para também fazer as viagens técnicas, né, e eles faziam também desinteressadamente, contribuíram bastante para o curso de turismo, né. E lá em Ouro Preto é interessante que também chegou a ser quase uma tradição, que é a Emília. A Emília é um fantasma, né, que tem uma história em Ouro Preto, né, que
uma garota, né, que se apaixonou por um estudante lá de Minas, da Universidade de Minas, e ele na época, né, quer dizer, naquela época que a mulher ainda não tinha a liberdade que tinha hoje e tudo, ela engravidou, né, desse rapaz. E o rapaz pegou e tirou o corpo fora. Essa é a história, né? E ela pegou e se matou. Se matou e o corpo ficou enterrado no cemitério da igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto, né? Então, aí conta a tradição que nas noites escuras aparece o fantasma da Emília, né, saindo do cemitério e transitando pelo adro da igreja, né? Então, o que eu fiz? Na verdade, eu peguei uma aluna, lá em Ouro Preto mesmo, eu comprei muitos panos, tafetás, véus negros, uma coisa terrível, né? E vestiu uma aluna minha de pós-graduação, né? Eu vesti. E ela ficou atrás do cemitério. E eu falava aos alunos essa história, e que a Emília aparece à noite, 9 horas da noite, né? E que para chamá-la tem que chegar na porta do cemitério e gritar 3 vezes: apareça Emília, apareça Emília, apareça Emília. Aí vinha o vulto da Emília. E nessa ocasião, foi a primeira Emília que eu tive, a Flávia Mastrobono, que eu admiro e tenho um carinho muito especial por ela, foi a minha primeira Emília, né? Então o que aconteceu? A Flávia saiu toda fantasmagórica de trás do cemitério, teve gente que deu risada e teve gente que não gostou da brincadeira. Achou, não se deve brincar com isso, não sei o quê. E parece castigo, porque a Flávia Mastrobono, nessa primeira vez, ela torceu o pé num buraco que havia lá no ato da igreja, né? E deu trabalho pra gente também, né? E coitada, também teve sofrimento dela. E essa foi a primeira Emília. Depois dela teve outras Emílias também. E já ficava a tradição, né, dos alunos que diziam assim: vai ter Emília na viagem do Ouro Preto? Vai ter Emília. Alguns alunos pensaram até em fazer uma camiseta, eu vi a Emília, né? Que era uma tradição do curso de turismo, isso, né? E como era tradição também tirar a fotografia de cada ida a Ouro Preto nas escadarias do Carmo, da Igreja do Carmo, ou então do Museu da Inconfidência também. Então nós temos várias fotos também com os alunos, né? Então são histórias interessantes, né? Outras histórias também que acontecem também, né? Por exemplo, numa viagem para Minas, isso muito antes da Emília, numa viagem para Minas ocorreu um episódio que foi até desagradável, mas no fundo a gente levava tudo na brincadeira, né? Que foram alguns moradores do CRUSP junto com a gente, ainda no Belo Antônio, ainda no ônibus aí da geografia. E chegou perto da divisa de São Paulo com Minas Gerais. Vamos parar para comer, vamos parar. Aí paramos. Aí o Américo estava junto, o professor Américo Pellegrini estava junto, falou: bom, tá na hora de ir embora, né? Depois que todo mundo comeu e tudo. A gente subiu no ônibus e atrás veio um cara de avental anotando a placa do ônibus. Eu falei: que esse louco está correndo atrás do ônibus? Aí depois, quando nós chegamos em São Paulo, nós viemos a saber. O pessoal comeu, bebeu e não pagou. Entendeu? Não pagou. E a conta veio para a diretoria da ECA. A conta veio para a diretoria, porque caiu lá na Faculdade de Filosofia, eles sabiam que o ônibus estava alugado para o curso de turismo, então caiu para cá, né? E nós fomos chamados lá em cima, o Américo e eu, do tipo: olha, o que é isso aqui, não sei o que. Eu falei: olha, professor, né? Porque é o Eduardo de Oliveira França, o diretor. Olha, professor, dinheiro para pagar isso aí eu não tenho, não. Falei. E ficou por isso mesmo. Eu não sei se eles se viraram para pagar ou se não se viraram, mas era assim também, era tudo na peitada. As viagens que nós fazíamos eram todas na peitada. Não tinha esse lance de reservar ônibus, diária para professor, não tinha. Cada um se virava com os recursos próprios. E eu falava para os alunos, eu falei: olha, chegou uma hora que eles não queriam mais ir com o ônibus da escola. Eu falei assim: então vocês aluguem um ônibus e vão. Eu espero vocês em Ouro Preto para mostrar a cidade para vocês. Então eu ia do meu jeito. E eles iam do jeito deles.
com muitos problemas também. Teve ônibus que eles reservaram, né, que eles pagaram o ônibus e o motorista não sabia o caminho de Ouro Preto. Né? Então se perdeu, né, e se achava que era poucas horas até Ouro Preto. E era um motorista só, ele já estava pescando na direção. Né? Então, até o Adalgiso, né, que estava junto com eles, né, que estava organizando as coisas todas, meu aluno de pós, né, ele pegou, motorista, você não pode dormir, se for para dormir, você para e dorme. Né? Não, nós temos que chegar. E o ônibus foi fazendo zigue-zague na pista até chegar em Ouro Preto. Né? Então, são episódios, né? Eram viagens com muita aventura. Com muita aventura. E chegava lá, professor, onde que a gente come? Eu falei, olha, Ouro Preto é o seguinte, tem para todos os bolsos, vai depender do bolso de vocês. Então, eu dava bastante liberdade para eles escolherem onde eles queriam comer, onde que eles queriam dormir. Normalmente era uma república que recebia o curso de turismo lá. E quando chegava a turma, eles faziam então uma festa para a turma, então ninguém dormia. Aí no dia seguinte ninguém ia para a visita técnica. Então por isso eu já marcava a visita técnica depois do meio-dia, porque eu sabia que o pessoal ficou a noite inteira na festa de recepção, né, do pessoal da República. Né? Além das suas viagens, que são conhecidíssimas, né, e uma tradição dentro do curso, a outra história conhecida é a sua paixão pela cidade de São Paulo. Ah, sim. E que todo mundo saía desse curso apaixonado pela cidade. Durante muitos anos eu fazia o City Tour em São Paulo. Fiz muitos sightseeings, né, em São Paulo. Mas chegou um momento que não dava mais para fazer. Nos últimos anos, eu já estou aposentado, né, nos últimos anos já não dava para fazer, porque a cidade estava tão deteriorada que eu parava num lugar para falar as coisas, eu tinha que competir, a minha voz tinha que competir com um morador de rua, que entrava no meio, falava, fazia discurso e tudo mais. Eu falei, desse jeito não dá mais. Para fazer. Então eu encerrei esse episódio do City Tour em São Paulo. Né? Mas minha paixão pela cidade de São Paulo, aliás, é meu hobby também. Na cidade de São Paulo, estudar a história da cidade de São Paulo é meu hobby. Eu tenho uma biblioteca relativamente grande de obras de São Paulo. Tenho arquivos também, né, que eu peguei, por exemplo, o arquivo do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, que está na internet. Eu peguei, salvei todo o arquivo, são 120 anos de história, e 100 e poucos volumes da revista de História de São Paulo. Eu salvei, eu tenho isso gravado numa mídia. Né? Então, é alguma coisa que eu faço com gosto também. Quer dizer, eu gosto de história do modo geral, mas especificamente de história de São Paulo. Né? E estou trabalhando com isso agora, depois de aposentado, estou fazendo um pouco isso também. Dou aula, viu, alunos? Dou aula no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Que ótimo saber que você está na ativa ainda e a gente pode chegar lá para aprender mais um pouco. Será um prazer, serão muito bem-vindos. Essa experiência de trabalhar São Paulo e trabalhar a questão da história, do patrimônio, ela foi referência, né, dentro da área por muitos anos. Você podia falar um pouquinho do que era estudar esses assuntos nesse processo de pesquisa e de sala de aula que você passou por aqui? Bom, quando eu comecei a falar de São Paulo como um local para se realizar um lazer cultural, ou mesmo um turismo cultural, ninguém mexia com isso na época. Não havia só City Tour, aquele City Tour muito específico, contratado por empresas que levavam num carro apenas, porque eram poucos os interessados em conhecer a cidade de São Paulo. Isso nos idos de 1981. Então, eu fui na verdade, nesse aspecto, até sem falsa modéstia, eu fui um dos pioneiros, porque eu começava a fazer City Tour em São Paulo, numa época que se dizia dentro da área de estudos de turismo, que também não tinham tantas escolas assim, se dizia que São Paulo era emissivo. O que fazer em São Paulo? Não tem nada para fazer em São Paulo. Então a pessoa vem para a gastronomia, fica no hotel, vai para
uma feira de negócios, depois volta para sua cidade natal. É o que se pensava na época. Depois a coisa foi mudando, né? Eles foram descobrindo São Paulo e muitas das coisas que hoje se fala a respeito de São Paulo foram resgatadas por nós, pelo curso de turismo. Por exemplo, na época do Turismo Metrô. O Turismo Metrô foi um projeto que saiu daqui de dentro da escola, o Turismo Metrô, que é o Vanilson. O Vanilson fez o TCC dele sobre Turismo Metrô. E é alguma coisa que colou. Hoje ele é diretor lá na Secretaria Estadual de Turismo. Né? Eu não sei nem se esse é o nome hoje em dia. Tá certo? Então, teve muita coisa interessante que saiu aqui do curso de turismo. E saíram também muitas pessoas importantes também, né, do curso de turismo. Então, saíram professores, saíram gente ligada à gestão pública, é algo importante, eu acho, não se deve perder isso nunca no curso de turismo, a gestão pública do turismo, tá certo? Que, tirando a gestão pública, sobra pouca coisa para se fazer também fora da gestão pública, mas muitos alunos vitoriosos. Que bom que você lembrou dos TCCs, porque na medida em que você conversava com a gente, eu fui lembrando de alguns outros também, né? Que desse conjunto, você lembrou do Vanilson, mas você influenciou muita gente para se dedicar a essa discussão de patrimônio, né? Desses que... Quais você lembra que fizeram TCCs que você recomendaria que a gente retomasse, que você acha que foram referências para o período que eles foram produzidos? Bom, a mais recente é a Renatinha. A Renata... Eu esqueci, é japonesa, eu esqueci o sobrenome dela. Ela fez um trabalho muito interessante, que ela pegou quais as agências que estavam fazendo o City Tour em São Paulo. Quem estava oferecendo o City Tour na cidade de São Paulo. E que tipo de City Tour era feito e quais os pontos mais visitados da cidade. Coisa que o observatório turístico lá da SP Tours não tem, os pontos mais visitados, eles não sabem os pontos mais visitados da cidade de São Paulo, do ponto de vista do turismo cultural. Eles sabem assim, a ocupação hoteleira, isso, eles são bons nisso, mas eles não sabem essas coisas relacionadas a o que mais atrai em termos de turismo cultural na cidade de São Paulo, eles não sabem. E ela foi atrás, ela pegou vários trajetos de City Tour e foi anotando os pontos onde parava a excursão, parava aí a caminhada. Né? E um trabalho muito interessante e não tão antigo assim. Né? Não é tão antigo, é de acho que 2011 ou 12, se não me engano. Né? Então, não está tão longe assim. Né? E no decorrer, muito TCC interessantíssimo. Né? Eu acho assim que, através de um TCC também, de um aluno, que eu não recordo o nome, a alavancagem múltipla, que é uma fórmula que eu desenvolvi para mensurar a atratividade de patrimônio histórico, né? Foi usada em 28 cidades do Brasil. A alavancagem múltipla. Hoje já não sei mais em que pé está, não sei se tem ainda cidade usando ou não, né? Mas cidades históricas usaram essa metodologia da alavancagem múltipla. Então, também a partir da divulgação de TCCs. Os TCCs nossos aqui é uma coisa interessante, não é querer puxar a brasa para a sardinha do curso de turismo, não. Mas os TCCs daqui, eles tinham conteúdo e tinham envergadura acadêmica. É engraçado que eu já participei de bancas de mestrado em outros lugares do Brasil e que os nossos TCCs são melhores do que muitas bancas de mestrado por esse Brasil afora que eu participei. Então, é alguma coisa muito, muito importante também. Eu acho que é importante para os alunos, o perfil dos alunos que entram aqui, e é importante também porque os professores têm a sua parcela de responsabilidade também na proporção em que vai instigando o aluno a pesquisar cada vez mais, aprofundar cada vez mais. Você lembrou desse livro das atividades de patrimônio, mas você tem outras obras aí que foram
relevantes, né, no momento que foram publicadas, né, quando se publicava em turismo, livros. Aquela Raízes do Turismo no Brasil. Olha, isso né? me deixou bastante emocionado quando eu viajei pelo Brasil e vi os alunos de pós-graduação com o meu livro na mão. Me deixou bastante emocionado. Né? E eu realmente não esperava um sucesso desse tipo. Principalmente do Lazer e Turismo Cultural, um livro que hoje já está defasado. Ele foi escrito em 2001, já está defasado, as informações estão defasadas, mas ele representava uma década, né? Uma década que vai de 95 a 2005, mais ou menos. Os dados são daquela época. Né? Mas é um livro que vendeu muito bem, né? Entrou em segunda edição, esgotou a segunda edição, e numa área muito difícil de se publicar qualquer coisa. Muito difícil, porque a maior parte dos livros que são publicados, às vezes eles encalham na própria primeira edição mesmo. Né? Então, para mim foi algo agradabilíssimo saber que o meu livro atingiu vários públicos aí do Brasil inteiro. Né? Então, isso me deixa bastante satisfeito e bastante emocionado. Vocês, alunos, que estão ainda na graduação, olha, professor não faz milagre. Então, o que precisa acontecer? Precisa acontecer o seguinte: vocês têm muito pouco tempo na escola. Na verdade, por disciplinas, quando vocês têm todos os créditos, vocês têm 4 créditos. 4 créditos durante 15 semanas são 60 horas a aula. 60 horas. Isso é nada, gente. Isso é nada. Então, quem vai para frente, quem vai conseguir alguma coisa no mercado? É quem, isso eu falava nas minhas aulas e continuo falando para os novos, os quais eu não conheço. É aquele que vai atrás do conhecimento. Revistas científicas, principalmente as revistas científicas, são pouco exploradas pelos nossos alunos, precisariam ser mais exploradas. Eu sei que os alunos trabalham, é difícil, né? Mas se vocês ficarem só nas aulas, é muito difícil vocês irem para frente. Tá certo? Esse é meu recado.